Amém? Irmãos, nós não vamos continuar hoje o estudo de escatologia. Eu queria compartilhar uma palavra de evangelismo, continuando a palavra de domingo. Eu creio que essa semana é uma semana especial. Nós estamos prestes a começar os nossos GEs, amanhã, quinta e sábado. E nosso coração, ele tem que arder com a visão do coração de Deus. Nós não queremos que os irmãos façam GEs só porque está no calendário, né? A gente está dizendo que vai ser o mês dos GEs. Não, não é esse o motivo. Nós queremos que o seu coração se aqueça de amor por Jesus e de amor pelas almas. A gente quer que você abra um GE, mas sabe, com aquele ardor, sabe, com aquela coisa, com aquela gana de ganhar almas, com aquele desejo de invadir as casas. Nós não podemos apenas cumprir tabela. Nós não podemos fazer as coisas só porque tem que fazer, porque é de praxe, porque está no calendário. Não, nós temos que fazer porque o nosso coração queima por isso. E eu quero ler alguns textos aqui para o nosso coração ser incendiado. Abra aí comigo em Mateus capítulo 9. E eu também quero que a gente tenha um tempo de oração. Vamos ter um tempo maior de oração no final, porque a gente quer orar novamente por você que vai começar um GE, por você que é líder, que vai enviar alguém para outra casa. Nós queremos que vocês realmente sejam enviados debaixo da unção do Espírito. Porque, irmãos, o Espírito Santo indo à nossa frente, os frutos são garantidos. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 9. Vamos ler aqui os versos 35 a 38. E percorria Jesus. Vai prestando atenção na postura de Jesus. Preste atenção nas atitudes. Essas palavras aqui mostram o coração de Jesus. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então Jesus primeiro não era um homem que ficava parado. Aqui nós temos o mestre saindo e percorrendo cidades e povoados. Depois diz, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós temos três coisas aqui que Jesus estava fazendo. Primeiro, ele estava ensinando nas sinagogas. Ele ia lá, abria a palavra de Deus. Ele tinha o Velho Testamento, que era a Bíblia de Jesus. Então ele abria e ele ia ensinar às pessoas o que a palavra de Deus estava falando. Então, o primeiro ministério aqui que a gente descobre é ensinar. Segundo, ele pregava o evangelho do reino. O que é isso, o evangelho do reino? O evangelho de salvação, de arrependimento. O evangelho do reino é o evangelho que traz as notícias da salvação. Volta comigo em Mateus 4, desculpem. Nós vamos ver o 4, 17. Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o evangelho do reino que Jesus, lá no capítulo 9, pregava, é esse aqui. O evangelho de arrependimento. O evangelho onde nós vamos falar para as pessoas que somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. Jesus foi enviado à cruz para morrer por nós. E agora aqueles que creem no que Jesus fez são salvos pela graça. Essas 4 semanas de GE, você vai pregar o evangelho do reino. Nós vamos falar na primeira semana sobre o amor de Deus. O quanto que Deus amou a humanidade, ao ponto de dar o seu próprio Filho. Na segunda semana, nós vamos falar sobre a necessidade da salvação. Por que precisamos ser salvos? Por que o ser humano precisa ser achado por Deus? Terceira e quarta semana, nós vamos então nos encaminhar para o apelo. Nós vamos convidar as pessoas a confessar
Jesus como Senhor e como Salvador. Então, nós queremos, queridos, que você faça como Jesus. Seja ousado em pregar o evangelho do reino. Nós não podemos ter vergonha, constrangimento, timidez, medo. Não, porque se eu disser que as pessoas precisam se arrepender, o que é que elas vão pensar, o que é que elas vão fazer? Não, nós temos que pregar o evangelho do reino e crer que o Senhor vai cooperar conosco à medida que nós pregamos. Agora, vamos comigo para no capítulo 4, verso 23. É bem parecido com o capítulo 9. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre todo o povo. E a fama de Jesus correu por toda a Síria. A notícia se espalhou. Queridos, quando nós fazemos o que Deus nos manda, a notícia vai se espalhar. E nós queremos crer junto com você que os GEs vão ser tão poderosos na primeira semana, que na segunda semana a notícia vai ter se espalhado e outras pessoas vão querer estar lá contigo ouvindo a palavra. Você crê nisso? Quem crê aqui no poder do evangelho? A fama se espalhou. Jesus não fez força, Jesus não tinha Instagram, Jesus não tinha Facebook, Jesus não tinha WhatsApp, Jesus não tinha celular, mas a fama correu. Porque quando as pessoas que estão sedentas e famintas, elas sabem que Deus está movendo, elas vão. Então você líder, você tem que, ou você líder de célula, ou você líder de GE, você tem que crer que a notícia vai se espalhar no teu bairro, a notícia vai se espalhar na vizinhança, amém? E que as pessoas vão querer ir lá para ouvir a palavra de Deus. Então diz que trouxeram para Jesus doentes, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados. Você não tem que ter medo, não. Ah, mas vão trazer endemoniado. Aí você ora e liberta. Porque não é você que está fazendo isso, é o poder que há no nome de Jesus. Amém? E diz que trouxeram lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, que aqui é uma região de 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos voltar para o 9 agora, porque esse é um texto paralelo. Eu só estava querendo explicar aqui o evangelho do reino. E diz que ele pregava o evangelho do reino, verso 35, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o que é que nós queremos que você faça no GE? Que você seja ousado em pregar, mas que você também seja ousado em orar pelas pessoas. No momento da oração final, você vai orar e você vai crer que Jesus vai operar curas, sinais, milagres e prodígios ali no meio daquelas pessoas. Amém? Já que nós estamos nessa unção, da cruzada, há uma unção sobre a cidade de Garanhuns ainda. No grupo dos pastores, eles estão lá sempre falando de testemunhos, de pessoas, de notícias, de gente que está mandando mensagem. Então, já que há essa unção de curas, aproveita o embalo e ore pelas pessoas em seu GE. Amém, irmãos? Agora vamos lá. Veja aqui a visão de Jesus, o coração que o Senhor tinha, vendo Jesus, as multidões. Jesus era um homem antenado com o seu mundo. Por isso que eu fiz questão de domingo, de certa forma, te chocar. Porque às vezes a gente não se choca mais com as tragédias, com as dores. A gente não se abala mais, é tanta notícia ruim, uma atrás da outra, é tanta morte, é tanto suicídio, é tanta depressão, é tanta doença, é tanto problema que a gente se acostuma, a gente acha que isso é que é o normal. Nós precisamos ser chocados, e aqui diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. A palavra aqui, compadeceu-se, irmãos, é sentir com as mais íntimas sensações. A gente fala do coração hoje, Porque nós temos uma herança greco-romana, que a sede das emoções é o coração. Então geralmente a gente fala, eu te amo com todo o meu coração,
né? Eu sinto meu coração, né, batendo mais forte por você. Mas aqui, a cultura judaica, a sede das emoções era aqui, ó, os rins. Porque era onde estavam os afetos, as emoções mais profundas. Então, um judeu, ele não dizia, eu te amo com meu coração, ele dizia, eu te amo com todos os meus rins. Eu te amo com todas as minhas entranhas. A palavra aqui, compadecer-se, é mover as entranhas. Você já sentiu frio na barriga de uma forte emoção? Quem já sentiu aqui? Frio na barriga. Ou de medo, ou de expectativa. É isso aqui. É essa palavra. Nós temos, irmãos, que sentir a compaixão pelas pessoas. Quando a gente vê alguém sofrendo, o que a gente sente? Quando a gente vê uma cena na televisão ou na vida real, alguém sofrendo, o que nós sentimos? Quando vemos alguém enfermo, quando vemos alguém oprimido pelo diabo, o que sentimos? Porque aqui diz que ele se moveu em direção às multidões. Se a gente não sente nada, a gente não se move em direção às pessoas. Mas quando nós sentimos as emoções de Deus, o que Deus sente pelo mundo perdido, vamos imaginar agora, o que Deus sente ao olhar para a humanidade. Olha aqui para mim. Quando Deus olha para a terra, agora, vamos pensar nesse exato momento. Quando Deus olha para a terra, o que Deus está sentindo? Algumas pessoas não, ele está sentindo muita ira, ele quer acabar com o mundo. Vai chegar o tempo da ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada em forma de juízo, de correção. Mas agora eu acredito que os sentimentos do coração de Deus são os sentimentos de um pai que está clamando para que os filhos pródigos voltem. Aquele pai que estava na expectativa, quando será? Quando será o dia que meu filho vai voltar? Será que é hoje? Eu lembro de uma adaptação dessa história do filho pródigo. Era uma história parecida, mas nos tempos modernos. E o filho, antes de voltar, ele mandou uma mensagem para o pai. E disse, pai, se você me aceitar de volta, coloque uma bandeira branca no teto da nossa casa. Vai ser o sinal de que você me aceita de volta. Se eu passar pelo trem, porque o trem passava e dava para ver a casa dele. Se eu passar de trem, eu olhar para a nossa casa e eu não vir a bandeira branca, então significa que você não quer me receber. E eu entendo, porque eu fui muito rebelde e eu vou seguir viagem. E o filho então pega o trem e viaja para casa, para sua casa. E ele disse, será que eu vou encontrar uma bandeira branca? Meu pai vai me aceitar de volta? E de longe, irmãos, quando aquele filho olhou, não havia uma bandeira branca na casa. A casa toda estava pintada de branco. E o pai estava no telhado com uma bandeira. Filho, eu te aceito. Não é que Deus compactua com o pecado. Nós não estamos aqui barateando a graça de Deus. Pecado continua sendo pecado. Pecado tem que ser arrependido, confessado, abandonado. Mas também nós não podemos excluir a graça de Deus em perdoar a humanidade. Então o que Deus está sentindo hoje lá do trono, ao olhar para a terra, nós temos que sentir. Nós temos que sentir o mesmo bater do coração de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Esse é o retrato da humanidade, ainda continua assim. Se naquela época as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, ovelhas perdidas, o
O que se diria de hoje? Que palavras escreveriam, irmãos, a humanidade? E aí, quando Jesus se dirige aos discípulos, e nós vamos orar isso aqui nessa noite, Jesus diz aos discípulos: olha, a seara não é a fábrica de salsichas, né? Seara aqui significa campo. O campo de colheita é grande. Jesus mesmo está dizendo, o campo de colheita é grande. Ou seja, tem muita gente para ser colhida. Tem muita gente para ser alcançada. Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E então Jesus desafia, roguem, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor da seara aqui é o Pai. E nós estamos pedindo ao Pai que mande trabalhadores. Vocês são os trabalhadores de Deus. Amém? Eu sou o trabalhador de Deus. O campo, Jesus disse, é grande. E tem poucas pessoas que estão disponíveis para fazer a colheita. Mas eu creio que aqui Jesus está olhando e vendo dezenas e dezenas de ceifeiros aqui. De colheitadores. Amém? Agora vamos para o próximo texto, que tem tudo a ver com isso aqui, do campo. João capítulo 4. João capítulo 4, fala da mulher samaritana. Eu quero ler o verso 4 com vocês, e depois nós vamos para o 28. Versículo 4 diz, e era-lhe necessário. Digo, era-lhe necessário. Digo, era necessário que Jesus Samaria. As mentes lógicas, porque para tudo as pessoas têm explicação, vão dizer, era necessário porque Jesus estava na Galileia, e entre a Galileia e a Judeia, Galileia estava no norte, Judeia estava mais ao sul, entre a Galileia e a Judeia tinha o quê? Samaria. Então ele tinha que atravessar Samaria. É a mesma coisa de a gente estar em Garanhuns e, vamos dizer, queremos ir para São João. É necessário, porque tem outros caminhos também, mas vamos dizer que só tivesse um caminho. É necessário que a gente passe pelo Açaí. Para chegar em São João é necessário que a gente passe. Então alguém vai dizer assim, foi só geografia isso, pastor. Era necessário que ele passasse porque a Samaria estava entre Galiléia e Judeia, então ele tinha que passar. Mas eu acredito que não. E eu nem tinha lido o comentário aqui da Bíblia. Eu não tinha lido o comentário e eu disse assim, não só é questão de geografia. Jesus tinha uma compulsão. Uma boa compulsão. Jesus tinha um impulso divino para passar pela Samaria. Porque Jesus queria encontrar alguém ali. E eu li aqui no comentário que diz isso. A necessidade de atravessar a província de Samaria não era simplesmente uma consideração geográfica, mas uma compulsão divina. Não só era geografia. Então olha para mim. É necessário você fazer GE. É necessário você abrir a sua casa. É necessário você convidar as pessoas. Mas deixa eu te dizer, não só é uma obrigação, porque a tua igreja está fazendo, porque os teus pastores estão pedindo, porque no calendário foi colocado isso. Isso não pode ser dessa forma. Nós temos que ler nas entrelinhas. Por que era necessário Jesus atravessar Samaria? Porque tinha uma mulher. Porque tinha uma pessoa, tinha um ser humano que era importante para Deus. Porque essa mulher, irmãos, ela era a chave. Você sabia que através dela aconteceu um avivamento samaritano? Esta mulher aqui
que já tinha tido 5 homens. A Bíblia diz que ela tinha tido 5 maridos. 4. E o que ela tinha... 5 ou 4, né? Então, vou ver aqui, que agora é 5. E o que ela tinha não era marido dela. Veja, alguns dizem que ela era uma prostituta. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela era uma mulher de muitos homens. Ela era uma mulher que trocava de homens. Então, ela não tinha uma fama muito boa. Mas foi esta mulher que Jesus disse: é necessário que eu passe por Samaria. Não apenas por geografia. Não apenas porque eu sou obrigado a passar por Samaria. Eu vou para Samaria porque ali eu vou encontrar uma pessoa, e essa pessoa vai ser catalisadora, desencadeadora de um avivamento, de uma visitação de Deus sobre uma região. Então veja, o coração de Deus não tem compromisso com regras, com métodos. O coração de Deus, irmãos, é compromissado com pessoas. Então, não faça GE simplesmente porque você é obrigado a fazer. Você tem que fazer porque você diz: é necessário que eu faça, porque eu sei que Deus vai encontrar com pessoas. Pessoas são importantes para Deus. Foi por elas que Ele deu o seu único filho. Pessoas são importantes para Deus. E aí vamos para o 28. Depois de toda a conversa, eu não vou me deter na conversa, porque a minha ênfase aqui é o coração de Jesus com relação a almas. 28. Quanto à mulher, depois da conversa, ela deixou o cântaro, era o que ela tinha ido fazer, buscar água. Agora o que ela foi fazer perdeu o sentido, porque ela encontrou um sentido maior. Geralmente é assim. Ela foi buscar água e deixou o cântaro, porque ela encontrou algo muito mais importante do que a água que ela tinha ido buscar. Deixou o cântaro e foi à cidade. Ela voltou, porque o poço era fora da cidade, e disse àqueles homens: aqui são as pessoas da cidade. E ela disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Messias, o ungido, o Cristo? E então aquelas pessoas acompanham ela, irmãos. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Essa mulher era uma mulher chave. Apesar dela ser mal vista, até porque ela foi buscar água numa hora que ninguém ia buscar água, meio-dia. No maior calor do dia ela foi buscar água. Então, aí tem uma dica de que provavelmente ela não queria se expor. Mas ela teve um encontro com Jesus. E essa mulher aqui se torna uma mulher de paz. O que é isso? Você tem que orar pelo homem de paz e pela mulher de paz. Sabe o que é isso? Uma pessoa que através dela toda uma cidade se converte, todo um bairro se converte, todo um quarteirão é afetado, toda uma vizinhança é afetada por causa de uma pessoa. Alguém aqui já conhece isso, já conhece esse segredo. Você conquista uma pessoa e através dessa pessoa ela começa a convidar outros e outros e outros e outros e outros. Alguém já experimentou isso aqui? De você alcançar uma pessoa e essa pessoa ir e trazer 5, 10, 15. Na célula que nós tínhamos lá em casa, e essa uma pessoa, a célula estava bem pequena, porque já tinha sido enviado várias células, e Cristiane tinha continuado para talvez fazer uma das últimas multiplicações, eu não lembro bem, mas uma pessoa, só ela, num jantar, ela trouxe praticamente 80 pessoas. Nossa casa ficou com gente pulando janela, do lado de fora, na cozinha, na área de serviço, quase que entram pelos quartos, quase que comem em cima das nossas camas. 86, se não me engano, 82 pessoas, por causa de uma. Essa mulher aqui, ela era estratégica. Sabe o que é que tu tens que pedir? Nessa semana, nessa primeira semana: Senhor, me dá o meu homem de paz, minha mulher de paz, nesse GE. Porque através dessa uma pessoa, ela vai convidar outras e outras e outras, e essa casa vai se encher. Amém?
Jesus disse isso: quando entrarem numa cidade, quando entrarem numa casa, procurai nela o homem de paz. Jesus disse isso. Agora vamos continuar. Aí os discípulos voltam, porque os discípulos tinham ido comprar comida, e eles voltam e dizem: mestre, come. E aí o Senhor disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos, eles eram bem tolinhos, né? Eles diziam: será que ele já comeu? Será que alguém trouxe comida para ele? Porque Jesus estava falando de outra coisa, Jesus estava em outra vibe, Jesus estava em outro nível. Eles estavam pensando nas coisas da terra e Jesus estava pensando nas coisas do céu. É difícil você conversar com uma pessoa que você está falando das coisas do céu e ela está falando das coisas da terra. A conversa fica meio truncada. Você já experimentou? Você está, fluindo nas coisas do Espírito, você está ali, chapado na unção, e alguém vem falar das coisas da terra. Alguém já passou por isso? Você está na unção e tal, e aí alguém começa a falar das coisas aqui da terra. Aí Jesus diz: não estou falando disso, gente, não estou falando de comida. E ele então diz: a minha comida, 34, o que me alimenta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo: gente, eu só estou aqui em Samaria por um motivo. Ei, eu só estou aqui por um motivo. Não é por causa da geografia, não é porque eu tinha que passar por aqui. Eu só estou aqui, eu só parei aqui. Não só foi porque eu tive sede. A sede foi só uma desculpa. Eu estou aqui por causa de pessoas. Por causa de pessoas. Então o nosso coração tem que ser esse coração aqui, por causa de pessoas. E aí Jesus então faz aqui uma comparação. E aí tem tudo a ver com Mateus 9. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Isso aqui era um provérbio da época. Esse provérbio aqui era assim: ainda tem muito tempo para a colheita, dá para a gente fazer muita coisa, dá para a gente se divertir, dá para a gente se distrair, ainda tem muito tempo. Era mais ou menos isso aqui. É mais ou menos o que os crentes têm dito ao longo dos séculos. Não, Jesus não vai voltar agora não, tem muito tempo. Essa história de que Jesus vai voltar, desde que minha avó era crente, eu já ouvia isso. Não, a gente tem muito tempo. Então Jesus está dizendo: olha, esse ditado, esse provérbio não é adequado. Ele diz: erguei os vossos olhos, levante o olhar, erga os olhos e veja os campos. A mesma palavra que ele usa em Mateus 9, seara, é essa. Ergam os olhos e vejam o campo, os campos, pois já branquejam para a colheita. Um campo de trigo, um campo de cevada, são cereais daquela região. Quando o trigo estava pronto para ser colhido, o campo ficava branco. Porque as espigas de trigo maduras é um tom branco gelo, aquele branco acinzentado. Enquanto não ficasse branco, o trigo não estava maduro para ser colhido. Jesus está dizendo: as pessoas estão prontas. As pessoas estão maduras. Jesus estava dizendo: ergam os olhos e olhem para Samaria. Olhem para Samaria. Samaria é esse campo. Então Jesus está nos dizendo: CCA, o teu bairro, não diga que o seu bairro é duro, é incrédulo, é difícil. Essa é uma desculpa muito fácil que nós podemos dar para nos acomodar. Não, meu bairro é muito difícil, meu bairro é muito duro. Não, no meu bairro as pessoas são muito fechadas. Essa é uma desculpa que geralmente a gente ouve pessoas dizendo. Eu já vi missionários indo para cidades aqui perto, uma cidade aqui próxima, não vou dizer o nome. Eu já evangelizei lá com meu pastor. E os missionários estavam passando por Garanhuns, a caminho dessa cidade,
E eles chegaram para mim e disseram: a gente está indo lá, mas a gente sabe que ninguém vai se converter não, porque aquela cidade é uma cidade dura, incrédula, e não querem o evangelho. Aí você diz a uma criatura dessa: o que é que tu estás fazendo lá então? O que é que você vai fazer lá? Se você já está dizendo que é uma cidade dura, incrédula, que ninguém vai se converter, para que você vai para lá? Então nós não podemos ter essa linguagem de incredulidade, porque a incredulidade já tem. Nós temos que declarar: a minha vizinhança é um campo branco para a colheita. Amém? O meu bairro está pronto para ser alcançado por Jesus. Nós temos visto o quanto que as pessoas estão abertas, o quanto que elas estão sedentas. As escolas estão abertas. Claro que tem críticas, tem gente que não quer. Sempre vai ter oposição. Sempre vai ter alguém, talvez do bairro, que persegue os crentes, que critica, que fala mal. Mas em comparação, há tantos e tantos que, se sairmos do nosso mundo, ergam os olhos. Erguer os olhos, irmãos, é enxergar além do nosso umbigo. Pastor, por que vocês inventaram isso? Estava tão bonzinho minha célula. Vocês gostam, né? Gostamos, a gente quer te sacudir mesmo. A gente quer ser a águia que sacode as águiazinhas do ninho. Sai do ninho, porque muitas células estão acostumadas, sabe a quê? Só aquelas pessoas, semana após semana, após semana, após meses, após anos. Então nós estamos te sacudindo. Por favor, não seja resistente. Nós estamos sacudindo o teu ninho e dizendo: tem mais almas. Não foi suficiente ainda o que a gente conquistou. Ainda tem milhares de pessoas. Há uma grande colheita. Eu estava lendo, Cristiano começou a ler o livro sobre o avivamento da Rua Azusa. Aí eu comecei a ler também. Já passei ela em alguns capítulos, mas tem um capítulo que é demais. Um profeta, antes do avivamento vir, o profeta, agora eu esqueci o nome dele, mas ele disse: eu vejo uma grande colheita. Nos últimos dias, o Espírito Santo vai ser derramado e haverá mais de 1 bilhão de almas que se converterão. Sabe, esse homem profetizou há 113 anos atrás. E depois vieram outros e dizendo a mesma coisa: haverá uma grande colheita. A maior colheita de toda a história está para vir. Antes da segunda vinda do Senhor, a maior colheita de almas acontecerá. E mais de 1 bilhão de almas serão salvos. Isso te empolga? Isso te empolga? Porque se isso não te empolga, meu querido, nada mais te empolga. Sabe, se você não olha para isso e diz: meu Deus, eu vou viver a melhor época da história da igreja. Eu vou viver a época mais gloriosa da história da igreja. Haverá perseguições, haverá mártires, sim. O anticristo vai se levantar, mas eu não estou nem aí, porque será a época mais gloriosa. Será a época da maior colheita. Será a época do maior manifestar de Deus. E nós estamos nisso. Eu nasci, irmãos, em 1973, e a minha mãe em 1972. Cléo sabe disso. Em 1972, nessa cidade já se dizia que haveria uma grande colheita de almas em Garanhuns. Então eu nasci nisso. Eu nasci em uma igreja que estava ali buscando o Espírito Santo, querendo a glória de Deus. Eu nasci nesse meio. Então eu cresci ouvindo que a profecia de Joel vai se cumprir nos meus dias. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci cantando isso. As canções que a gente cantava eram canções, corinhos de fogo.
Nós crescemos nesse ambiente. Vai vir um avivamento, vai vir, Deus vai derramar sua glória. Do Brasil vai sair um avivamento para as nações. Do Nordeste vai sair um avivamento para o Brasil. Do Norte e Nordeste, Deus vai mover nessa nação. Eu cresci ouvindo isso. Eu não estou falando isso agora em 2019. Desde que eu nasci, eu ouço isso. E quando eu me tornei adolescente, então, mais ainda, eu comecei a entender que Deus estava querendo fazer algo grande no Brasil. Então eu fui gerado nesse ambiente de uma expectativa por um avivamento. Mas antes do avivamento vir, os corações precisam desejar. Antes do avivamento vir, nós precisamos preparar o caminho. Esse avivamento aqui aconteceu porque tinha uma mulher pronta para a colheita. Olha o resultado, irmãos, para a gente orar. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Creram em Jesus por causa, em virtude do testemunho da mulher. Creram em Jesus porque a mulher falou. Muitos samaritanos creram. Ela disse, ela anunciava, né? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Como é lindo, né? Quando alguém se converte. A mulher ficou maravilhada com Jesus. Esse homem disse tudo da minha vida. Ele é o Messias. Ele é o Messias. E aquelas pessoas, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E Jesus parou a viagem no meio e ficou 2 dias ali. Samaritanos eram desprezados. Samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Era uma sub-raça. Eram judeus misturados com outros povos. Mas Jesus fica, porque Jesus não tem preconceito. Porque Jesus não tem os nossos preconceitos, pré-olhares. Jesus não é assim. Jesus disse, tem gente sedenta aqui, é aqui que eu fico. Tem gente que está querendo, eles estão pedindo para que eu fique, eu fico. E aí diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Olha como eles chamam a Jesus, o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Um avivamento que foi desencadeado por uma mulher. Mas por quê? Porque Jesus sentiu que era necessário passar e parar em Samaria. Queria que a gente cantasse, vou pedir ao pessoal, vamos cantar essa canção. A atmosfera já mudou. Fique em pé, vamos orar nesse momento. Vamos fazer algumas orações. Em cima do que nós falamos, desses 3 textos que nós lemos. Mateus 9, Mateus 4, João 4. Nós vamos fazer algumas orações. Primeiro pedido, nós vamos pedir ao Senhor. Senhor, mande trabalhadores para o campo. Essa é a nossa primeira oração. Senhor, levante mais pessoas. Inclusive, eu quero aqui só dizer aos líderes, você não precisa só enviar pessoas para abrir GE, que estão prontas já para multiplicar, para ser líder. Não. Você pode enviar qualquer irmão maduro na fé, que queira pregar o Evangelho. Irmãos, não é necessário que você seja uma pessoa perfeita, teologicamente preparada, que não tenha problema nenhum. Senão nem eu ia liderar GE amanhã com o Cristiano. Não, eu só vou liderar GE se eu passar em todas as provas e testes. Quero te dizer,
Todos nós estamos no mesmo barco. Mas se você é um crente maduro, fiel ao Senhor, se você quer pregar o Evangelho, então fala com o teu líder. Mesmo que você não vai começar a liderar a célula em breve, não tem problema. Nós não queremos que ninguém seja líder sem estar preparado, é verdade. Mas você pode durante 4 semanas ir para uma outra casa. Você pode ser um canal de Deus para pregar a palavra para outras pessoas. Então, líderes, liberem as pessoas. Se são pessoas que você sabe que tem um compromisso, que tem um bom testemunho, gente que é fiel, gente que é compromissado com o Senhor, essa pessoa pode sim ir para uma outra casa. Você fica onde a célula acontece e você envia mais 1, 2, 3 irmãos. Mas vamos nos espalhar nessa cidade. Convide as pessoas que foram à cruzada para ir no seu GE. Pegue os cartões que a nossa irmã Cleia distribuiu. Mais de 129 cartões. E eu estou recebendo ainda nomes aqui, não estou conseguindo. Vamos cuidar primeiro dos 129. Os pastores estão mandando listas e listas de nomes. Coab 2, Coab 3, Manuel Shell, Manuel Camelo, Heliópolis, Massaranduba, Parque Fênix. Listas, irmãos. Nomes e nomes e nomes. Sabe, se nós pudermos aproveitar essas oportunidades, nenhum GE vai ficar pequeno. Então a nossa primeira oração agora, levanta a tua mão comigo. Vamos pedir ao Senhor trabalhadores para a sua seara. Senhor, nós estamos aqui em concordância com Mateus capítulo 9, verso 38. Nós estamos aqui orando a sua palavra, Senhor. E a sua palavra diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara por trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor do campo para que mande trabalhadores para o campo. Senhor, nós estamos aqui como igreja clamando ao Senhor. Levante mais ceifeiros, levante mais trabalhadores, levante mais gente compromissada com o teu coração. Levante mais pessoas, Senhor, que entenderam que a nossa missão nesta terra é pregar o Evangelho do Reino, é anunciar as boas novas da salvação. Envie-nos para os bairros, envie-nos para os bairros. Nós abençoamos os bairros dessa cidade nessa hora. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, Manuel Camelo, a Coab 2, apresentamos a Luiz Pinto, Mundaú, colocamos o Manuel Shell diante do Senhor, Magano, Senhor, Brasília, Coab 3, nós apresentamos agora Heliópolis, Coab 2, Senhor, Coab 1, Jardim Petrópolis, Massaranduba, Parque Fênix. Colocamos diante do Senhor José Maria Dourado, colocamos diante do Senhor todos os bairros novos, São José, Santo Antônio. Colocamos agora diante do Senhor e pedimos sobre essa cidade o mover do Espírito Santo, o derramar do Senhor, trazendo uma grande colheita de almas. Abençoamos essas próximas 4 semanas. Nós declaramos que serão revolucionárias. Revolucionárias. Nossas células serão tocadas com o poder do Espírito. Eu peço uma unção especial sobre as células. Eu oro pelos anfitriões, eu oro pelas casas. Eu coloco diante do Senhor e peço agora, Senhor, uma graça especial sobre nós. Também eu oro pela unção de cura, curas e milagres. Que nós oremos pelas pessoas e elas sejam curadas, os cativos sejam libertos. Senhor, eu oro por essa graça, Senhor. Abençoamos agora cada GE dessa igreja. Abençoamos cada célula que se torna um GE. E abençoamos cada GE que vai ser enviado para outras casas. Eu declaro, Senhor, que esse mês será um mês, Senhor, de conquista, um mês de avanço. Eu declaro que os campos estão brancos para as ceifas, que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Colocamos diante do Senhor aquelas centenas de pessoas que levantaram a mão ali em praça pública. Senhor, nós pedimos que dessas centenas e centenas nós possamos ter frutos que permaneçam nas nossas células. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos terminar dizendo: Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino
Espírito de Deus, vem sobre nós, obrigado, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a No nome de Jesus, levanta tuas mãos. Nós enviamos vocês, no nome de Jesus e no poder do Espírito, na autoridade do Pai. Nós enviamos vocês, enviamos vocês aos seus bairros, às suas ruas, aos seus GEs, às suas células que se tornam GEs desse mês. Nós enviamos vocês debaixo da unção do Espírito Santo. Quando vocês orarem pelas pessoas, elas serão curadas, cativos serão libertos. Nós abençoamos a tua vida. Eu declaro frutos. Quando você fizer o apelo, pessoas se converterão. Nós declaramos sobre a tua vida a unção de conquista de almas. Que o nosso coração arda de amor por almas. Como Jesus parou em Samaria, era necessário que ele parasse por causa de uma pessoa. Deus, faz o nosso coração queimar, faz o nosso coração arder por causa de uma vida. Dizemos como Raquel: dá-nos vidas, dá-nos almas, dá-nos filhos. Dá-nos filhos, Senhor. Dá-nos filhos espirituais. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Vamos terminar dizendo: teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. vamos aplaudir o Senhor. Nós vamos encerrar, mas deixa eu te dizer, Deus conta conosco na nossa limitação, como somos. Deus contou com um homem chamado George Miller. George Miller era um homem pobre, mas ele tinha um desejo na Inglaterra, que era cuidar de órfãos. E George Miller começou a orar. George Miller, irmãos, pobre, sem recursos, mas ele alimentou 50 mil órfãos. Porque ele dizia o seguinte: a obra de Deus, feita no tempo de Deus, da maneira de Deus, nunca faltará os recursos de Deus. Se você fizer, Deus vai à tua frente e Ele vai te dar toda a capacitação necessária. Amém? Vai nessa tua força, em nome de Jesus. E nós vamos começar a ouvir já essa semana os frutos. Nós vamos começar a ouvir testemunhos. Amém? Tira foto, manda para nós. Para próximo domingo a gente colocar aqui já as fotos, testemunhos do que Deus vai estar fazendo. Se você quiser trabalhar com evangelismo na escola, depois dos